Tô ansiosa. Vou voltar para o meu estudo aqui. Só tem nós? Só tem nós três, por enquanto. Nós quatro. Que a Wanda Não tem problema, não tem problema. Quem tem fome e sede é que busca. Aquele que tem sede busca, né, menino? Exatamente. Beber d'água aqui, Cristo dá. Deixa eu botar aqui. Quando for para compartilhar o meu... Dá essa bolsinha. Compartilhando, né? Já minha tela já está compartilhada, né? Tá vendo minha tela aí, Marcelo? Tô vendo sim. Vou ter que tirar minha imagem daqui para não atrapalhar minha tela. A gente vai começar aqui, mas vamos orar primeiro. Uhum. Ninguém mandou perguntas para mim sobre ontem. Aí, Marcelo, quando a gente começar, possivelmente vai ter que cortar o áudio para não ficar ouvindo barulho e sair na gravação, tá bom? Ok, pode ficar à vontade. Como? Já, né? Então, pronto, tá esperando. Quando você já puder, tu me avisa. Tá? Não, peraí. Então, vamos começar. Vamos começar. Tá ouvindo bem, Marcelo? Ok, vamos orar, então. Tu pode abrir o áudio do Marcelo rapidinho, só para ele orar pela gente aqui? Marcelo, ora pela gente, para Deus abençoar aí. Ok. Obrigado, Deus Pai, por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos dá instrumento, nos dá pessoas, nos dá mestres que ensinam a sua palavra para podermos chegar mais perto de Ti, ó Pai. Abençoe esse momento, em todo momento, que não seja só o pastor que o missionário esteja falando, mas seja o Senhor direcionando a boca dele, os pensamentos, para que a gente possa estar mais aberto, mais calma, mais branda, para aprender muito mais os seus mistérios da sua palavra, que muitas vezes para nós é difícil, complicado, mas como eu disse, pastor, meu pai, seus mestres são que não vê fronteiras, que não vê línguas, que não vê raça, mas o único propósito é sempre estar levando a tua palavra, o teu evangelho e se tornar conhecido, Pai. Eu oro por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Tu pode mandar esse link para a Lu no WhatsApp? Porque ela não deve estar abrindo mensagem. A Lu, para minha esposa. No meu WhatsApp, foi mandar para mim. Então, queridos, vamos começar. Obrigado pela oração. Obrigado. Realmente nós precisamos de ver Deus falando conosco. E eu queria só rapidinho fazer uma recapitulação do que nós vimos ontem, porque nós estamos falando sobre identidade, propósito e destino. E ontem nós estávamos vendo assim uma rápida pincelada, porque teria muita coisa para ver, sobre como isso aconteceu na vida de Jesus. E nós vimos então que desde a fundação, antes mesmo da fundação do mundo, Jesus já havia sido planejado, a vinda dele, a identidade dele, já havia sido planejado onde ele iria nascer, que língua ele iria falar, que país ele iria pertencer, que cidade ele ia pertencer, como seria a mãe dele, o pai dele, tudo mais, o ministério. Então nós vimos que Jesus sabia direitinho de onde ele veio, quem ele era, o que ele estava fazendo ali e para onde ele iria, né? Então nós vimos essas características que estão aqui no nosso slide sobre Jesus. E outra coisa que nós vimos ontem também, que seria importante a gente ressaltar aqui, é que
algumas pessoas dizem que isso só aconteceu na vida de Jesus porque ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, mas isso não acontece com a gente, né? Então, isso, geralmente, muitas pessoas usam esse argumento porque eles querem, eles amam o pecado que eles praticam, eles amam fazer o pecado que eles praticam, então eles querem justificar que eles não conseguem vencer o pecado porque o pecado deles porque Jesus somente conseguiu fazer isso porque ele era filho de Deus, e nós não temos força contra o pecado como Jesus tinha. E isso não é verdade. A Bíblia fala que Deus nos libertou para que nós fôssemos livres do pecado e não mais escravos do pecado. Então, nós estamos trabalhando muito em cima disso. Então, essa antecedência, essas profecias, essas coisas que teve sobre Jesus, também teve sobre nós. É isso que eu queria que nós víssemos agora um pouco. E eu gostaria muito que, principalmente, a juventude prestasse muita atenção nisso. Porque a juventude tem sido alvo de Satanás, né? E aí, esse vídeo, essa tela que nós estamos vendo agora, em Efésios, vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver alguns versículos bíblicos que vão falar sobre isso, né? Porque não é verdade que aconteceu com Jesus somente porque ele era filho de Deus. Porque nós temos as mesmas promessas, nós temos tudo. As mesmas ferramentas que Jesus teve, nós temos também. Então, fala assim, em Efésios 1, de 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um versículo muito conhecido, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, nós vimos ontem que Jesus ele foi escolhido para vir a essa terra antes da fundação do mundo. E aqui Paulo está falando de nós, eu e você. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Então, nós também fomos escolhidos. Todos os seres humanos foram escolhidos por isso. Eu fico imaginando como foi antes da criação do mundo, como era antes da criação do mundo, como Deus planejou para que você e eu nascêssemos nesse momento da história. Por exemplo, eu não sabia que eu ia passar esse momento da história de um vírus mundial, mas Deus sabia de tudo isso. E Deus sabia que eu ia estar aqui no Japão se eu escolhesse andar no caminho dele, andar no caminho de Deus. Então, Deus sabia tudo isso. E eu não quero falar sobre eleição, pré-eleição, essas coisas todas. Eu quero falar somente daquilo que a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Nós, assim como Jesus, fomos planejados, fomos arquitetados por Deus antes da criação do mundo para sermos quem nós somos, para nós sabermos de onde nós viemos, né? De onde nós precisamos saber de onde nós viemos. E aqui fala assim, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu lembro de Gênesis, né? Desde o capítulo 1, quando Deus começa o Gênesis criando, então criou Deus o homem e a mulher. E depois Deus criou as árvores, Deus criou a lua e as estrelas. É assim que fala Gênesis? É nessa ordem? Não, né? A ordem de Gênesis é, então criou Deus os céus e a terra. E você vai ver que o último da criação de Deus é o homem. Para me expressar mais ou menos como Deus pensa, ou pensava em relação a nós antes da criação do mundo, é como um pai, que ele casou e agora a mulher dele está grávida e eles vão ter um filho. Ele sabe, vamos ter um filho, estou grávida, legal. O que os pais fazem? Pelo menos eu fiz. Eu morava num lugar muito precário, a casa que nós morávamos é uma casa toda de madeira e tábua velha mesmo, e algumas tábuas eram queimadas, assim, a parede, porque a casa passou por um incêndio e muitas paredes ficaram queimadas. E eu lembro que mesmo assim, no meio daquelas coisas todas feias, nós fizemos um quartinho. Eu lembro que nós compramos, ainda tinha tábua que parecia assim, pintada de cal e parecia assim, ainda um pouco do queimado. Nós compramos mais cal, porque não tinha dinheiro para comprar tinta boa. Pintamos, misturamos com um corante, né? E sabíamos que ia ser uma menina, então nós pintamos o quarto todo bonito assim, né? Talvez se você olhar, você não ia achar bonito, porque você mora numa outra circunstância. Mas para nós aquilo era lindo. Costuramos, eu e minha esposa, esses lençóizinhos de retalho para ela, eu e ela costurávamos, fizemos isso para ela. Eu fiz um berço para minha filha, ia chegar, fizemos tudo bonito, fizemos nas mãos muitas coisas que nós não podíamos comprar para esperar a nossa filha.
Então, quando nós olhamos, nós víamos um lugar bonito, tudo preparado para ela. Uma lixeirinha, que era de lata, um berçozinho todo bonitinho de madeira, um lençol todo feito à mão, tudo bonitinho, tudo pintado, aquele negócio que pendura, que eu não sei o nome, que fica em cima da criança para chamar a atenção, feito à mão. Então, nós fizemos todo o ambiente bonito para esperar essa criança. Então, quando você vê Gênesis, o que está acontecendo em Gênesis é, Deus sabia que ele ia criar alguém. Ele sabia que ele ia criar o ser humano. E Deus disse, esse ser humano, ele precisa de um lugar bonito para nascer. Ele precisa de um lugar especial. Ele não é qualquer coisa. Ele não é uma pedra que você joga em qualquer lugar e tá bom, porque a pedra não sente, não tem nada. A pedra tanto faz estar no fogo, está na água, está no frio, está no quente, não importa, ela vai ser a pedra, ela não sente nada. Mas Deus está fazendo, vou fazer um ser humano especial. E para esse ser humano especial, eu vou fazer um ambiente especial. Aí Deus começa a pensar como seria o ser humano, como seria as características desse ser humano, e Deus começa a pensar, esse ser humano ele vai precisar ser aquecido, ele vai precisar se alimentar, eu vou dar a ele a capacidade de sentir sabor, de sentir cheiro, de tocar, de ver coisas bonitas, reconhecer as coisas bonitas, e Deus começa então a formar todo o ambiente. Mas você vê, Deus formou um ambiente antes do mundo ser criado. Antes do mundo ser criado. Não sei se você se sente especial, mas quando eu penso nisso, eu me sinto super especial. Eu não sou um acaso. Não sou um acaso. Eu sou alguém super especial, que foi criado por Deus, fui pensado por Deus, antes da criação do mundo. É lindo e maravilhoso. Deus, tudo que ele criou, Deus criou as flores. Eu saio com o pastor Carlos, às vezes, saímos para tirar umas fotos aqui. Eu cheguei ali naquele lugar onde tem aquelas flores, Sakura, né? Eu acho que é Sakura. Sakura. Obrigado, Evandro. Né? Que coisa linda. Eu vejo aquilo e meu desejo é ajoelhar e agradecer a Deus por coisa linda. Deus me deu a capacidade de perceber a beleza das coisas. Porque Deus criou essas coisas por causa de mim. Eu não fui criado por causa dessas coisas. Deus disse, eu vou criar essas coisas por causa do Juarez, por causa do Evandro. Né? Deus, eu vou criar por causa do meu filho. E Deus começou a criar as coisas. Vê como é lindo, vê como Deus criou, como Deus começou a criar essas coisas. É maravilhoso quando nós pensamos que nós não somos fruto do acaso. Então, não é verdade, tudo isso não é verdade que Deus pensou somente em Jesus antes da fundação do mundo. Ele pensou em você e em mim, porque nós somos especiais. Olha o outro versículo, né? Efésios 2:10, muito conhecido. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, nós somos feitura de Deus. Essa palavra feitura, eu vou falar depois mais sobre ela, mas não é alguma coisa que vai ser assim. Não, é alguma coisa que você talha na mão, que você faz na mão. Somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Tanto que quando nós, seres humanos, fazemos coisas ruins, nós não nos sentimos bem. Pode ser o maior pilantra, mas quando ele faz coisas ruins, ele não sente bem, ele precisa amenizar a mente dele, né? Precisa amenizar de alguma forma esse peso na mente, porque nós não fomos criados para fazer coisas ruins, nós fomos criados para fazer coisas boas. Agora, quando foi isso? Foi de antemão. Essa palavra antemão quer dizer que antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já estava preparando coisas para que eu fizesse. Deus já tinha um plano para eu realizar. E aqui tem um contexto muito legal, que é o contexto da fé. A Bíblia fala que existe somente filho de dois lugares, não existe o filho de terceiro, só existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? Lá no Evangelho, no 1 João fala sobre isso. E Pedro também fala sobre isso. Então fala que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você não é filho de Deus, você não tem escolha para dizer, não sou filho do diabo. Ou é um ou é outro. Um você escolhe e o outro você não tem eleição. Filho de Deus, você escolhe ser filho de Deus, que Deus não impõe nada sobre você. Mas filho do diabo, se você não é filho de Deus, automaticamente você é filho do diabo. Infelizmente, não tem aí outro tipo de parentesco, não tem outro ser para você ser filho,
macumbeiro diz que ele é filho de Iansã. Iansã é Satanás, é a mesma coisa, então não tem diferença. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre isso. As pessoas que amam ao Senhor e que que se converteram e que sabem que o Senhor é a fonte da vida, é a fonte de todas as coisas, todas essas pessoas, elas não têm medo de colocar a vida dela completamente na mão de Deus, porque elas sabem que Deus, ele é soberano, ele é Senhor de todas as coisas. Está me ouvindo ainda aí? Porque apareceu uma mensagem aqui para mim. Ok. Está me ouvindo aí, né? Está me ouvindo? Tá. Então, Deus, essas pessoas sabem que Deus é o Senhor de todas as coisas e eles confiam, os filhos de Deus, confiam que todas as coisas, boas ou más, não importa, todas as coisas que ferem ou que não ferem, todas as situações e circunstâncias, elas cooperam, elas trabalham juntamente para o benefício do Filho de Deus. Não importa qual a circunstância, não importa qual a situação, todas elas trabalham juntamente para os filhos de Deus, para o bem dos filhos de Deus. E é isso aqui, quando nós entendemos isso, então nós podemos entender que as obras que foram criadas de antemão por Deus são obras para o meu benefício. Embora muitas pessoas vão dizer, mas isso é ruim. É ruim para quem? Porque se foi Deus que fez e eu estou andando nela porque eu estou obediente a Deus, de alguma forma isso vai se transformar em algo bom para mim. De alguma forma. Mesmo que eu não entenda, mas vai, porque Deus ele é fiel. Entregamos nossas vidas na mão dele. O outro versículo que eu queria que nós víssemos aqui, deu uma congelada aqui, rapidinho. Só um momento. Evandro deu um tilt aqui. Só um momentinho, irmão, nós estamos esperando, hein? Mas já sair. Evandro falando. Não mudou o vídeo. Não mudou o vídeo, não mudou a apresentação. Só um momentinho, irmãos, que vamos já levar esse negócio para adiante. Como disse antes, nós estamos aprendendo esse programa aqui. Eu vi aqui. Meu mouse não sai, né? Meu mouse está aqui em cima, em algum lugar, não sei onde está. Fazendo um compartilhamento. Aqui, saiu. Apareceu lá, né? Não. Não está compartilhando. Só um momentinho, irmãos. Pronto. Está compartilhando a tela? Pare e compartilha de novo. Compartilhar a tela. Pronto, compartilhou lá. Ok, vamos lá então. Vou deixar assim, que assim eu vou ter mais controle desse jeito. Dá para te ler aí? Dá para você ler? Dá, né? Então, assim, esse que nós vimos agora, o outro slide fala assim, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 15, fala... É muito importante que eu mostre muitos versículos, porque a gente não pode falar as coisas sem ter uma base bíblica, né, irmãos? Então, a gente tem que trabalhar com o que a Bíblia diz, tá? Então, fala assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação,
pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola, né? Desde o princípio, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Aqui, princípio, a gente já viu ontem, que esse princípio está relacionado ao princípio quando começou a haver tempo, que antes do tempo era eterno, não existia contagem de tempo. Ontem eu expliquei isso para quem não viu o primeiro vídeo, né? Porque não estava aqui ontem. O tempo começou a contar quando nós fomos criados, mas até então era eterno. Quando Deus criou, e foi o primeiro dia e o segundo dia, ali começou a contar tempo. Mas não para Deus, contou para nós e para a criação, né? Então, Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação. Isso aqui ninguém tem dúvida. Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Deus nos escolheu. Mateus 25, 34. Então, dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós fomos planejados por Deus na eternidade e nós fomos executados por Deus ali no livro de Gênesis. Agora aqui, 2 Timóteo 1, 7 e 11. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonheis, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo, no caso, né? Eu estou em quarentena, não encarcerado. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Aqui fala de novo dos tempos eternos. Paulo está dizendo, nós fomos chamados, nós fomos convocados, mas essa convocação, esse chamamento, ele não aconteceu agora. Ele aconteceu antes do tempo eterno, né? Isso é maravilhoso, porque quebra toda aquela ideia de que Jesus era diferente, que Deus pensou em Jesus diferente porque ele era Deus ou alguma outra coisa. Não. Nós fomos pensados por Deus também na eternidade. Só que Jesus com um plano e nós com outro plano, que daqui a pouco nós vamos entender muito mais sobre isso. Ele fala assim que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não depende de nós, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Então, vamos concluir isso aqui, porque o tempo ruge, né? Então, nós concluímos com isso, que cada ser humano tem um propósito que está ligado diretamente tem um propósito e destino que está ligado diretamente à sua identidade. Então, todos nós temos um destino, nós temos um propósito, nós temos uma identidade, todos nós temos. Agora, a minha identidade, ela está diretamente ligada à minha identidade, não. Meu propósito está diretamente ligado à minha identidade. Quem eu sou tem tudo a ver com a minha identidade. E o meu destino tem tudo a ver com a minha identidade. Não tem jeito de desconectar uma coisa ou outra. Ontem eu falei que quando Deus pensou em Jesus, Deus pensou em Jesus na eternidade, como ele viria e tudo que ia acontecer, e aí termina Jesus indo para a glória de novo na eternidade. Então, o que aconteceu nesse processo da eternidade foram o propósito de Deus para mim, para Jesus naquele momento aqui, aquele propósito, todo o plano que Deus tinha determinado para Jesus aqui, mas era só um tempo, aquilo foi um tempo, porque Jesus, na verdade, ele sempre foi eterno, e quando ele passou esse tempo aqui, esse tempo cronos, que eu posso dizer quantos anos foi, quando ele passou esse tempo aqui na Terra, aí então ele voltou para a eternidade. Dizendo assim, ele sempre foi eterno. Se eu penso em mim e em você, Deus pensou em mim na eternidade, eu estou passando esse tempo aqui, e eu tenho que cumprir o propósito de Deus na minha vida, nesse tempo aqui na Terra, mas é só um tempo contável,
Mas depois daqui, depois que a gente morre, a gente volta para a eternidade. Indo para o céu ou para o inferno, o homem vai para a eternidade. Você está entendendo isso, né? É muito importante que você entenda isso, porque o que é importante aqui para determinar o meu destino e a minha identidade é o propósito de Deus para a minha vida aqui. Propósito de Deus, o meu destino. Por isso que o destino, a minha identidade é formada por aquilo que eu faço do meu propósito, do meu destino. Entendeu? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, cada ser humano tem um propósito e destino que está ligado diretamente à sua identidade. Não tem como desconectar. Não tem como desconectar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, como é que eu posso saber qual é a minha identidade e meu destino? Isso aí, está bem pequeno, né? Mas eu espero que o irmão consiga ler. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Essa parte aqui é uma parte muito interessante, porque ela só é possível quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. É impossível nós sabermos disso aqui se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Gente, não tem jeito. Porque o meu propósito e o meu destino, eles estão escondidos, eles estão ocultos em Deus. Existe parte desse propósito, desse destino em mim, eu vou já falar sobre isso, mas parte desse destino, a maior parte desse destino está em Deus. Então, como é que eu vou saber disso? É aquela oração que Jesus fez, né? Que seja feita a tua vontade, assim como é na terra, como é feito? Assim como é no céu, que seja feita a vontade na terra, né? Jesus está dizendo, assim como é feita a tua vontade lá na terra, lá no céu, Senhor, Pai querido, né? Faz aqui na terra. Como é que eu vou saber o que está acontecendo lá no céu? Qual é a vontade do céu, por exemplo, para esse momento agora, aqui que nós estamos passando? A única forma de eu saber isso é se eu for ao céu. Mas como é que eu vou ao céu? Vou morrer para ir ao céu? Não, eu vou ao céu através da oração. Eu vou ao céu através do relacionamento com Deus. Ontem eu falei sobre isso. A única forma de saber disso é através do relacionamento íntimo com Deus. Não tem outro jeito de fazer isso. É impossível saber do meu destino. É impossível saber da minha identidade. É impossível saber do meu propósito se não for assim. Jesus, ele recebeu, você pode ver, Deus ele colocou algumas características do propósito de Jesus na terra na palavra dele, mas ele não colocou todas. Ele colocou as básicas que seriam fundamentais para que Jesus fosse reconhecido como o Messias prometido, como coisas como milagre, nasceu de uma virgem, nasceu em Belém, né? Coisa de milagre, seria um profeta para as nações, seria reinar sobre Israel, sobre as nações, coisas que seriam, olha, não tem outra forma, esse é o Messias, como muitos daquela época reconheceram. Então, mas as outras coisas, como Jesus ia fazer, por exemplo, que Jesus ia curar, que Jesus ia fazer tantas coisas, outras coisas Jesus foi descobrindo, por exemplo, você não vê na profecia que Jesus ia andar sobre as águas. Você não vê nenhuma profecia dizendo que ele ia andar sobre as águas. Se você vê, não é na Bíblia Sagrada, é em outro lugar, mas não está dizendo, em canto nenhum. Mas ele andou. Mas você vê, se você prestar atenção naquele texto, você vai ver que antes de Jesus andar nas águas ali, os discípulos disseram, Senhor, nós vamos para o outro lado. Jesus disse, vai que depois eu acompanho. E o que Jesus foi fazer? Jesus foi orar. Eu, particularmente, eu gosto muito de imaginar isso. Eu sou muito criativo na minha mente. Eu gosto de imaginar que Jesus foi orar e o pai falou, meu filho, é o seguinte, vamos fazer um milagre agora para o discípulo entender mais quem você é mesmo, porque só estava o discípulo lá. Eles precisam entender quem você é. Eles ainda não entenderam, ainda estão assim com um pouco de dúvida. Então, o que você vai andar sobre as águas? O senhor quer que eu ande sobre as águas? Você vai andar sobre as águas, você vai encontrar ele sobre as águas. Então, ele recebeu algumas coisas do que ele ia fazer, do propósito, ele recebeu através da oração e muitas outras coisas, né? Muito, se você for olhar, quando ele cura o cego, ele diz, isso aí não foi feito para porque o pai dele é pecador, porque a mãe é pecadora, o pai julgar um outro, isso foi feito para a glória de Deus. Como é que ele soube disso? Ele foi orar, ele estava orando, Jesus tinha um relacionamento íntimo com o pai. Então, a única forma de eu saber, juventude, rapazes e moças que estão ouvindo isso aqui, a única forma de você saber o seu destino, a única forma de você saber o seu propósito de vida nessa terra aqui, é se você tiver relacionamento com Deus. Não, você vai... Eu conheço gente, por exemplo, que fez cursos de universidade, curso universitário, sabe? Mas eles estudaram 2, 3, 4 anos e eles descobriram que não era aquilo que eles queriam.
Por quê? Porque estava fora do propósito, não era aquilo que eles gostavam, na verdade. Eles fizeram por influência de outras pessoas, fizeram porque os pais queriam que eles fossem aquilo, sabe? Aqueles pais que querem, não, você vai fazer isso, porque isso é o melhor. Não é assim, a gente tem que ter o propósito. O propósito nosso é um propósito que vem de Deus. Deus nos criou com ferramentas para isso. E esse salmo aqui é um salmo que eu amo muito. Porque, né, todo ser humano nasce com um propósito e um destino que é parte da formação de sua identidade. O Salmo 139 fala assim: e tu, Senhor, me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por detrás e por diante. Por cima, me põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará em noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. É muito lindo isso aqui. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Esse salmo é maravilhoso, mas vamos olhar ele em mais detalhe aqui nessa parte que eu gostaria que os irmãos vissem aqui. Porque ele vem falando o tempo todo da maravilha do poder de Deus, da onisciência de Deus, da presença de Deus. Ele fala, Senhor, a palavra nem chegou à minha boca, está na área dos meus pensamentos. Seja pensamentos cognitivos ou não, seja pensamentos que ainda vão surgir ou não, não importa, Senhor, tu já conhece todas. Né? Deus conhece todas as coisas, não tem nada oculto para Deus. Ele fala assim, para onde eu vou me ausentar da tua presença? Se subo aos céus, lá tu estás. Se subo lá no profundo dos abismos, lá estás também. Quando ele fala profundo do abismo, é o lugar mais fundo que existe, né? Que não tem como dizer qual é. Se eu me escondo, ou não importa, onde eu me esconder, o Senhor me encontra. Até se eu me esconder no lugar mais tenebroso, mais escuro do mundo, até ali a tua mão o Senhor vai me ver. Não tem para onde eu me esconder. Mas eu queria que a gente parasse aqui, porque ele fala sobre a soberania, o cuidado, a onisciência, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Ele fala nesse salmo, mas isso aqui me chama muita atenção. Ele fala assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Gente, essa palavra que formaste, em inglês tem a palavra do, né? Tem a palavra do e tem a palavra make, que são duas coisas diferentes. Então, essa palavra formaste aqui é como se fosse a make, é alguma coisa que não existe, mas que eu vou fazer. Então, não existe nada, mas eu vou fazer as coisas acontecerem. Ele fala assim, tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, é como que tem uma coisa que não existe, mas eu vou fazer acontecer. Então, eu penso nisso aqui como se, por exemplo, no dia que você foi fecundado, se o teu filho está pequeno, não sabe o que é fecundado, você pode explicar para ele. Mas no dia que você foi fecundado, seu pai casou com sua mãe, foram para o lua de mel, naquele dia, no momento da fecundação, em que o óvulo, que o esperma encosta com o óvulo, naquele dia Deus disse, haja vida. E bum! Veio a vida. E aí, o salmista começa a tentar expressar isso, da forma que ele pode expressar isso, né?
Tu me formaste no meu interior. Tu me teceste, não sei. Deus quer dizer que Deus foi trabalhando no detalhe, nos detalhes para mim, para eu poder existir. Por quê? Porque Deus sabe, Deus pensou em mim antes da fundação do mundo e agora eu estou vindo à existência. Antes de eu vir à existência, antes de eu vir do meu pai e da minha mãe, Deus já tinha pensado em mim. Então você não veio por um acidente. Ninguém é um acidente. Ninguém é um acidente. Não importa a forma. Ninguém é um acidente. Deus precisou soprar vida ali, porque Deus tem um plano para essa vida. Esse plano está formado desde a fundação do mundo. Então você não é um fruto de uma casa. Ele fala assim, graças te dou porque, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Sabe, essa palavra formado aqui é uma palavra muito intrigante, porque é como se você fosse criar um equipamento que não existe, uma coisa que não existe. E você diz, espera aí, para mim criar esse equipamento que não existe, que é para fazer tal coisa, eu preciso disso. É como um cozinheiro vai saber bem o que eu estou falando. Eu vou preparar uma comida aqui que ninguém nunca criou. O que eu preciso? Preciso de carne disso e disso, mas não pode ser qualquer carne. Tem que ser essa carne aqui. Aí ele vai lá. Também não pode ser qualquer pedaço dessa carne. Tem que ser, ele começa a botar ali, naquela panela, uma carne. Eu preciso desse tempero. Peraí, tem uns 300 temperos aqui. Então eu preciso desse. Eu preciso colocar esse. Agora esse eu preciso colocar agora, mas esse aqui eu vou colocar só no final. Eu preciso colocar quantidade de água, mas só essa aqui. E aí o cara vai fazendo, vai montando, vai trazendo negócio daqui. Tem que ter essa temperatura, não pode passar disso. E aí no final tem uau! Quem prova que diz uau, isso é o manjar dos céus. É assim que Deus pensou em mim e em você. Então, quando nós pensamos em propósito, a mesma coisa que aconteceu em você, Deus está falando que aconteceu com Jesus, Deus faz com você. Quando Deus pensa em você, Deus pensa, por exemplo, eu vou criar esse meu filho aqui, ele vai ser um engenheiro. Então, o que um engenheiro precisa? Ele vai ser um engenheiro de petróleo, vou dizer assim. O cara vai ralar um pouco, porque ele vai ter que fazer um tempo teórico, né? Ele vai ter que ir para o prático, aliás, disso aqui, mas ele vai ter que ralar um pouco. Então, ele vai ter que ser forte. Deus põe olha, o cara vai ter que ser forte. Deus, quando você está sendo tecido, Deus põe no seu DNA lá. Você vai ter desenvolver músculo, vai ser forte. Se um cara é forte, o que ele tem que ser também? Ele tem que ser bom em matemática. Porque ele é engenheiro e vai ter que ser bom em Deus fala em capacidade de matemática. Ele vai ter que ter uma inteligência rápida para a área de mecânica, ou sei lá. E aí Então Deus começa a pensar em você, nas características que você vai ter. Ele vai ter que ser um cara que vai ter que ter concentração. Então ele vai ser aquele cara que nada distrai ele é concentrado. Ele vai ser um engenheiro isso aqui. Vai ter que ser muito meticuloso, aí bota meticuloso lá. E Deus começa a trabalhar, querido, em você, porque Deus tem um propósito em você. Deus tem um propósito, ele começa a formar em você essa característica, nesse embrião, nesse ser que ainda nem nasceu, mas está ali, crescendo. Deus já começa a pôr características físicas, característica emocional. Ele não pode ser um cara que vai desistir fácil. Vai ter que ser um cara que vai ser perseverante. Tem que ser um cara que vai se virar nos 30. E aí Deus coloca ali nele, se virar nos 30. E Deus vai colocando nesse engenheiro de petróleo que Deus está planejando para ele, ser um engenheiro de petróleo, que ele vai trabalhar lá na Arábia como petróleo e vai pregar o evangelho lá no mundo árabe. Então o cara vai. E Deus começa a colocar, e Deus começa a fazer. É por isso que muitas vezes, muitos de nós, né, principalmente os jovens de hoje, que eles são sujeitos a tanta informação, né, os jovens de hoje são sujeitos a tanta informação, que eles começam a escolher profissão, não pelas habilidades e capacidades que existem nele, mas porque dá status, porque meu pai quer, porque o professor me disse, porque não sei quem disse, mas não, ele não consulta a Deus para saber, Deus, quais são as minhas características, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer de mim, como é que eu posso te obedecer, o que eu posso fazer? Porque aqui está dizendo, o Senhor me formou de um modo maravilhoso, Deus tem um plano, isso tem a ver com o propósito de Deus para mim nessa terra, até minha profissão, querido.
É minha profissão. Por quê? Porque você pode gastar anos num lugar que você não vai fazer, não vai ser. Né? É como hoje, por exemplo, eu fui ensinar uma vez num seminário, de formação pastoral, eu perguntei para alguns deles por que eles estavam fazendo seminário, e alguns deles disseram, eu estou fazendo seminário porque não tem emprego, é mais fácil ter emprego para pastor. Eu fiquei indignado porque estava passando uma recessão no Brasil, ele estava fazendo seminário porque ele queria ser pastor, porque tinha emprego fácil, tinha muita igreja e não tinha pastores. É motivação miserável, pobre, e infelizmente, se ele continuasse assim, talvez destruir a vida de muitas igrejas, muitas pessoas, porque a motivação dele não era correta para a coisa. Então, muitas vezes o cara quer ser médico, porque médico ganha mais, porque médico tem status, mas ele não tem característica para ser um médico. Ele não tem habilidade para ser médico. Quer ser cirurgião, de coisas finas, mas quando ele vai fazer um corte para cortar um bife, ele traçalha o bife e não sabe nem cortar um bife. Não tem habilidade na mão. Por quê? Porque Deus não tem aquele plano para a vida dele. Então, você pode ter uma característica física, uma característica emocional, uma característica na área de intelecto, e que não vai ser essa que Deus quer usar desse jeito. Mas o campo é muito grande. Você pode ver uma pessoa que tem um monte de características que Deus deu para ele, mas não tem só um campo, tem um monte de campo que ele pode trabalhar, mas aí ele fica preso nisso por causa das influências de fora. Eu tenho trabalhado muito com jovens hoje em dia que eles não sabem o que vão fazer. Estão terminando o segundo grau, o segundo grau agora aqui no Brasil, mas tem outro nome aí, né? Ensino médio, eu acho. Né? Está terminando já para fazer universidade e não sabe o que vão fazer. E aí eu trabalho com isso, tentando ajudar esses jovens a descobrir quais são os seus dons e talentos, e descobrir em Deus, e perguntar de Deus o que Deus quer que eles façam. Batalham, e depois descobrem. Por quê? Porque estão fora. Deus tem um propósito, e o propósito tem a ver com o que você vai fazer da sua vida, sua família, seus planos aqui nessa terra. Porque você tem um propósito aqui nessa terra. Você, querido, é eterno. Seu tempo não acaba aqui, você é eterno e você vai para a eternidade. Como Jesus, que começou na eternidade e está na eternidade, você começou na eternidade, está passando agora aqui, mas você vai para a eternidade. Você tem que entender isso, que você vai para a eternidade. Mas você tem que cumprir o propósito de Deus aqui, porque senão você vai viver uma vida infeliz aqui. Você pode até ser um salvo, mas vai viver uma vida infeliz nessa terra porque você não está andando nas boas obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Né? Fala assim, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente, ele não sabia nem explicar, maravilhoso me informar. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe. Por que a minha alma o sabe muito bem? Porque ele estava satisfeito em ser quem ele era. A minha alma só se sente bem quando eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou e quem eu sou. O salmista, ele sabia de onde ele veio, quem ele era, de onde ele veio, quem ele era, o que ele estava fazendo e para onde ele ia. Então, quando eu sou assim, a minha alma se sente bem. O que é a alma sentir bem? Sinto prazeroso, eu estou fazendo o que é certo. Estou fazendo aquilo que Deus quer. Quando eu estou fazendo aquilo que Deus quer, eu sinto prazer no que eu estou fazendo. Seja difícil, seja fácil, mas eu sinto prazer, porque não pelo que eu estou fazendo, mas porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Eu lembro quando eu estava trabalhando na tribo, né? Que um dia eu e o Suzuki, nós saímos para fazer um caminho novo. O caminho era 3 dias de viagem, isso é muito longe. Aliás, seriam mais dias de viagem, era muito longe. Eu acho que seriam 5 dias. E nós dissemos, Suzuki, vamos ver se a gente faz esse caminho mais curto. Vamos, o tempo está correndo. Vamos. E aí, nós saímos, deixamos as mulheres, né? Nós só tínhamos uma espingarda, 2 facões e uma canoa, né? Para sair dali. Então, Suzuki, vamos, levamos tudo, deixamos as mulheres com comida e tudo na casa, aquela casa que eu falei, que é a casa de suporte lá no mato, né? Na selva. E aí nós saímos para fazer o caminho, para fazer um caminho novo. E para encurtar a conversa, em certo momento do caminho, na volta, nós nos perdemos. Perdemos e na selva, nós não tínhamos aquele, né, bússola, né? Porque naquela época, se você falasse comprar uma bússola, era algo muito caro, né? A igreja não dava para a gente. Então, a gente se guiava
pelo Espírito Santo, tinha que ser assim. E aí também não adiantava, porque estava nublado, tinha chovido, não via nada, o sol, ninguém conseguia se guiar. Nós nos perdemos na selva uma noite toda, foi horrível nos perdermos naquele lugar ali. E eu sei que, para a glória de Deus, depois de arrependimento, depois de pedir misericórdia do Senhor, o Senhor nos fez achar o caminho de volta. Mas você imagina o tempo que nós perdemos quando você se perde no caminho? Foi muito difícil aquilo, porque eu pensei que a minha esposa ia falecer, morrer lá, porque não tinha como ela voltar, meus filhos também não tinham como voltar para a cidade, não tinha como ir nem voltar, porque eles não sabiam o caminho. Sem o Suzuki, nós tínhamos levado a espingarda, a única canoa, eles iam ficar lá e quando a comida acabasse, Deus ia suprir. Mas na nossa mente, na minha mente, estava pensando, minha família vai morrer no mar. Então você vê, quando você se perde do caminho, daquilo que Deus tem para você, você se perde do caminho, para voltar, nossa, é um estresse muito grande. Então a única forma de você não se perder no caminho e saber qual é a sua identidade, o seu propósito e o seu destino é você ter relacionamento diário com Deus. Não existe outra forma, não. Não existe outra forma, querido. Infelizmente, não existe outra forma. E aí vamos ter mais coisas aqui que eu gostaria de comentar, né? A minha alma se sente muito bem, porque eu estou fazendo aquilo que é certo. Me perdi no mato, e eu disse assim, nunca mais vou voltar para cá, não. Me perdi no mato, voltamos para casa, pegamos nossa família, achamos o caminho de volta e fomos com a nossa família. Eu não disse, não vou desistir. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu estava fazendo era a vontade de Deus e aquilo nos fazia sentir muito bem. Era difícil? Muito difícil. Quis desistir? Não posso dizer 2 ou 3 vezes, mas pelo menos uma dezena de vezes ou mais, mais de uma dezena de vezes eu quis desistir, quando a coisa se tornou muito difícil. Mas por que eu não desisti? Porque a minha alma o sabe muito bem. A minha alma se sentia bem, eu sabia que o que eu estava fazendo era a vontade de Deus. E eu tinha e tenho plena consciência de quando eu estou fazendo a vontade de Deus, não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, Deus, Ele é Senhor da minha vida, independente do que acontecer. Então eu falo assim, minha alma se sente muito bem, meus ossos não te foram encobertos. Quando no culto fui formado e entretecido, de novo, formado, 3 vezes, entretecido e teceste, 2 vezes. É até difícil de expressar a alegria, de expressar a grandeza desse Deus que tem o controle de todas as coisas. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quer dizer, informe o que é? Olha aquilo aí, você não sabe nem o que é. Você olha um bebê de, sei lá, de 1 mês, você não sabe nem o que é. Você olha, não sabe nem o que é. Não sabe nem o que vai ser. Você olha para aquele feto, você olha no laboratório pelo microscópio e você olha para aquelas células ali junto e você não sabe nem o que é aquilo, nem o que vai ser. Você não tem noção do que vai ser aquilo. Você não tem ideia do sexo, da cor, do cabelo, do olho, do sangue. Se vai ser assim, se vai ser assado. Mas Deus sabe. Porque é Ele que planejou. Querido, é maravilhoso. Deus sabe porque foi Ele que planejou. A substância ainda estava informe. Não tinha forma, mas Deus planejou. Às vezes é assim, às vezes você olha para você mesmo e você, quando tem um problema na sua identidade, você olha para você mesmo, você não se dá valor, você não vê nada em você mesmo. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente, às vezes, nós nos olhamos e não vemos em nós valor. Mas deixa eu dizer uma novidade para você. Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê você sem valor. Ele vê você com muito valor, porque Ele criou você com muito valor. Ele criou você para ser relevante. Se você não está relevante, é culpa sua. Porque você não está buscando a Deus. Mas se você mudar de ideia, se você mudar o seu pensamento e entender que o plano de Deus para você é melhor do que o seu mesmo, os sonhos de Deus para você é melhor do que os seus próprios sonhos, e você entregar a sua vida de uma forma definitiva para Deus e confiar nele, você vai ter essa alegria da sua alma. Você vai poder experimentar isso aqui.
Porque você vai poder ver você da mesma forma que Deus vê. Deus não vê você de uma forma sem forma. Deus vê você com forma. Quando Deus criou o mundo para a gente, ele teve Moisés teve que dizer, era sem forma e vazia, porque era a forma que o homem vê, sem forma e vazia. Mas na mente de Deus, tudo já estava criado. Deus não via nada sem forma e vazia. Na mente de Deus já existe tudo. É como um engenheiro, quando ele vai criar as coisas, na mente dele, ele já tem tudo criado. Ele já sabe o que ele quer, ele só não tem ainda os ingredientes, ele vai buscar. Deus é a mesma forma. Quando Deus olha para você, ele não vê você sem forma e vazia. Quem vê você sem forma e vazia é você mesmo. Muitas vezes, por causa da circunstância. São os outros que vê você sem forma e vazio e diz para você essas coisas porque não tem sabedoria e nem amam a Deus. E eles falam que você é sem forma e vazia. Mas ninguém é vazio e sem forma. Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez, ele vê em nós o que nós não vemos. Ele fala assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Isso tem a ver com esse plano de Deus, quando nenhum deles havia ainda. Isso tem a ver com o propósito de Deus para você aqui, querido. Isso tem a ver com o propósito de Deus aqui para você. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É grande demais a soma deles, né? Não posso atingir. O salmista estava maravilhado quando ele teve esse entendimento, ou essa revelação de Deus sobre nós. Então, querido, preste bem atenção. Você, vou repetir de novo, você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Você foi pensado na eternidade. Você tem um propósito aqui nesse lugar, nessa terra. Propósito de andar nos caminhos que Deus preparou para você, nos planos que Deus preparou para você, que é onde você vai ver a sua alma alegre, sua alma feliz e contente. E você tem um destino que é a eternidade. Então você precisa entender de onde você veio, quem você é agora. Até o fato de você estar aqui no Japão, onde você estiver que vai ouvir esse vídeo, não importa. O que seu propósito agora de Deus para você, nesse período de tempo que se pode contar nessa terra aqui. Eu estou orando para ter 100 anos de vida nessa terra, trabalhando o tempo todo. Se for para não trabalhar, eu já quero cumprir meu destino, quero ir para a glória com o Senhor. Então, é um tempo contável. O que você vai fazer e o que você está fazendo do seu tempo aqui nessa terra? Isso é muito importante que você entenda. Aí, vamos para um outro versículo, né? Uma outra palavra fala assim, agora, para ajudar você, é papel dos pais observar os dons e talentos dos filhos e junto com Deus ensinar o caminho que esse filho deve andar. E aqui vem uma responsabilidade para os pais, né? Quando essas palavras que tem aqui, Provérbio 22:6 fala assim, instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em Efésios fala, e vós pais não provoqueis vosso filho a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. E aqui em Deuteronômio fala, onde pois estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos, ensina a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Essas palavras aqui são palavras que são basicamente os pais, são principalmente para os pais. Porque nós, como pais, nós temos que representar na vida dos nossos filhos o caráter de Deus. Então, se nós não representarmos o caráter de Deus na vida dos nossos filhos, vai ser muito difícil eles enxergarem a Deus como Deus quer que eles enxerguem. Mas isso não dá direito, para quem não teve a presença paterna do pai,
ou da mãe, ou que não teve um pai de exemplo ou não na vida dele, dizer, não, eu sou assim porque meu pai foi assim. Isso não te dá direito de fazer isso. Mas a presença do pai ajudaria. Não te dá direito por quê? Porque você é um ser que tem, pode escolher servir a Deus ou não, tomar decisões corretas ou não. Você foi uma coisa que Deus também colocou em todo ser humano, quando ele criou o ser humano, ele colocou a lei dele no coração do homem. A lei do Senhor está lá no coração do homem. Então, você não dá direito de dizer, não, é porque eu não tive, então sou assim. Não tem desculpa. Ninguém tem desculpa de fazer isso. Mas, quando os pais entendem o papel deles nesse processo, eles vão trabalhar juntamente com Deus. Por quê? Porque os filhos, eles não têm a capacidade, quando criança, de entender quais são os dons e talentos que eles têm. Os filhos não têm. Mas os pais começam a ver certas características nos filhos. Por exemplo, tem filho que faz uma linha reta num papel melhor do que o pai. O pai diz, pô, esse menino tem uma habilidade aí com esse negócio que eu não tenho. E tem outras crianças que não têm também. Tem filho que tem capacidade de se lidar com sentimentos, com emoções, melhor do que muitos outros adultos. Tem filhos que são mais sérios, tem filhos que são mais alegres, extrovertidos, tem filhos que são mais inteligentes na área emocional, tem outros que são mais inteligentes em outras áreas, né? Tem um que são inteligentes em matemática, outro inteligente em história. Tem vários tipos de inteligência, a ciência está ensinando isso hoje. Tem filho que é mais sentimental, tem filho que é mais duro, tem filho que é mais fraquinho fisicamente, tem filho que é mais forte, tem filho que gosta de mexer, que é curioso mexer com eletricidade, tem filho que detesta a eletricidade, tem filho que gosta de mexer com comida, tem filho que detesta estar na cozinha. Lavar louça quase todos detestam, né? Infelizmente. Mas pode fazer e pode ser ensinado a fazer. Mas se você percebe, os pais percebem, pela convivência, que os filhos têm certos dons, certas habilidades que são diferentes uns dos outros. E é nosso dever como pais percebermos isso, né? Eu lembro nossos filhos, meus 3 filhos, né? Eles são muito diferentes uns dos outros. O mais parecido comigo é a minha filha Amy, né? Ela, por exemplo, a Amy, ela gosta de consertar coisas, ela gosta de mexer com a eletricidade, e ela gosta de construir coisas, ela é curiosa para saber como as coisas funcionam. Sempre foi assim, ativa o tempo todo, construía. Eu lembro lá na nossa casa, ela tinha acho que 8, 9 anos, ela queria fazer uma tirolesa de um cajueiro lá para o chão, devia ter os cajueiros uns 5 metros. Ela que quis fazer esse negócio, tá bom, tu quer fazer? Vai fazer. Lógico que eu fui ver como fazia os nós, essa coisa toda. Ela quis fazer isso, né? E ela que andava pelo muro, subindo nos muros, andando. Ela queria sempre estar ajudando. Então, hoje ela é engenheira, já fez uma escola de engenharia, agora está fazendo outra escola de engenharia, mas é as habilidades dela. E tem tudo a ver. Quando ela tinha, eu acho que 5, 6 anos, ela dizia para nós que ela queria ser pedreira. Ela falava, como que é? Papai, mamãe, eu quero ser pedreira. Mamãe, mas ser pedreira mamãe, porque eu quero construir casa para os pobres. Ela queria ser pedreira para construir casa para os pobres. Depois, quando ela foi crescendo, acho que ela tinha 10, 11 anos, ela disse, mamãe, papai, eu não quero ser pedreira mais não, eu quero ser engenheira. Aí disse, por que você quer ser engenheiro? Porque engenheiro, ele pode construir mais casas para os pobres. Ele manda no pedreiro e o pedreiro constrói mais casas para os pobres. Você vê? Aí a gente viu essas habilidades, viu essas coisas e começou a guiar essas pessoas, ajudando no processo de escolher as coisas para ela. Então, quando ela foi fazer a escola de... Eu lembro, aí aconteceu uma história interessante, né? Que ela foi fazer a escola de... Quando era para fazer a universidade dela, ela disse, pai e mãe, eu não vou fazer mais engenharia de arquitetura, não. Fazer mais arquitetura, não. Eu vou fazer vídeo, alguma coisa que mexe com vídeo, com arte, coisa assim. Mídia, né? Fazer mídia. Por quê? Eu imagino que naquela época estava uma explosão, todo mundo queria fazer negócio de mídia. Foi quando começou a surgir esses programas de computadores e tal, então ela tinha um primo que trabalhava com isso, um outro, foi para uma base da missão onde todo mundo trabalhava com esse negócio de mídia, Media Village, essa coisa toda. E ela começou então a trabalhar começou então a fazer universidade, a entrar na universidade para isso. Mas Deus é tão bom que ela se inscreveu na universidade para isso, passou no vestibular, se inscreveu, fez tudo direitinho para isso. E aí, quando ela entrou na universidade, ela descobriu que o curso dela estava errado. E o curso que ela se inscreveu foi para um curso na área de engenharia, na área de
estrutura de não sei o quê, mas é dentro da área de engenharia, né? Você vê, ela perderia quantos anos? Aí, quando ela começou a fazer, ela disse, é isso mesmo que eu quero fazer, não queria fazer piloto. Ela descobriu, ela entendeu. Então, muitas pessoas estão perdendo tempo por causa disso. Então, nós pais podemos fazer isso. O meu filho Caio, ele disse desde cedo que ele queria ser magistrado. Ele tinha 2, 3 anos, quando ele falou que queria ser magistrado. E quem falou isso para você? Não, Jesus falou que eu vou ser magistrado, ele falou para ele. Jesus falou que eu ia ser magistrado. Então, nós entendemos isso. O que uma pessoa que trabalha com leis precisa ler muito? O que uma pessoa precisa... Então, ali também, todos eles... Então, nós levamos ele para a biblioteca pública, trazemos, cada um deles podia trazer 3 livros por semana, trazemos 9, eles liam os 9 livros, cada um deles. Né? Liam livros, ganharam até o prêmio de pessoas que mais leram livro na cidade toda. Foi a minha família, por causa disso. Então, nós entendemos o processo, entendemos que havia habilidades que estavam naquelas crianças, e nós começamos a encher ele de ferramentas e, junto com Deus, cooperar para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus nessa terra. E eles estavam cumprindo o propósito de Deus nessa terra. E eles estão cumprindo o propósito de Deus nessa terra. Mas é também papel dos pais observar os dons e os talentos dos filhos e, junto com Deus e com a graça de Deus, ensinar o caminho que esse filho deve seguir. E aqui fala assim, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso pondo estas palavras no vosso coração e na vossa alma, ataia na vossa mão, para que estejam no frontal. Primeiro, os pais têm que ter essas palavras, têm que ter esses valores, ensinamento, ensinando os vossos filhos, né? Falando dela quando? Assentado em sua casa. Não tem momento melhor agora. Estamos de quarentena. Assentado em sua casa. Menino, senta aqui, vamos estudar a palavra, vamos estudar o princípio. Vamos ouvir o Juarez falar aqui. Vamos ver o que esse camarada tem para dizer para a gente aqui. Menino, assentado em sua casa. Tira um momento, assentado em sua casa. Aproveita esse tempo, assentado em sua casa. Aproveita o tempo para ensinar esses princípios, a palavra, colocar e inculcar essa palavra no coração dos teus filhos. Andando pelo caminho, imagina andando pelo caminho. Andando pelo caminho, ou seja, aproveitando as oportunidades. Eu posso imaginar o povo de Israel, né, quando essa palavra foi dada, o povo de Israel andando ali pelo caminho, andando, por exemplo, depois que o povo de Israel conquistou ali Jericó e tal, e de repente o pai estava andando com o filho ali pelo lado de Jericó, pescando ali perto do rio Jordão. Aí o filho viu um monte, o pai e o filho andando, né? O pai com 3 filhos andando. Aí um dos filhos, curioso, né? Talvez ele fosse ser um engenheiro também. E aí o filho curioso perguntou: pai, estranho essas pedras aqui, que pedras são essas aqui? Por que tem esse monte de pedra colocada aqui? Aí o pai dizia assim: filho, para aí, vamos pescar, para de pescar, vem aqui rapidinho que eu quero te mostrar uma coisa. Levou lá nas pedras e disse assim: João, conta quantas pedras tem aí. João contava 1, 2, 3, 4, 5, 12 pedras, papai. 12 pedras. Vocês sabem por que essas pedras estão aqui? Não, eu não sei. Vou te contar uma história. Um dia, a cidade de Jericó fica ali, sabe que essa cidade não era nossa, né? Eu sei que não era nossa. Então, sabe o que aconteceu? Um dia, Deus mandou Josué conquistar essa cidade. E Josué veio até do outro lado do rio. Está vendo do outro lado do rio? Estou. E Josué passou esse rio aqui seco. Os filhos, estava seco? Mas nunca secou esse rio? Como é que estava seco? Pai, estava seco? Estava seco. Mas você sabe como aconteceu? Não. Conta. Então senta aí que eu vou contar. Aí o pai senta os meninos, aonde? Nas pedras. 12 pedras. Senta ali os meninos. Aí o pai diz, sabe como aconteceu? Foi assim. Deus falou para Josué, Josué, você vai conquistar essa cidade. Você vai mandar os sacerdotes vir na frente. E os sacerdotes vão pisar o pé na água. Quando o sacerdote colocar o pé na água, Josué, vocês vão atravessar isso a seco. As águas, eu vou parar as águas e vocês vão atravessar, todo o povo de Israel vai atravessar. Papai, mas todo o povo, quanto? Tinha 10 pessoas, 20 pessoas? Não, filho. Tinha mais de 2 milhões de pessoas. E atravessou isso a seco. Calma que eu vou te contar, menino. Eu nem terminei a história. Deixa eu te contar. Aí Josué ficou assim, pensando, mas Josué era um homem que amava a Deus. Por isso que é importante amar a Deus. E obedecia a Deus. E por isso que é importante obedecer a Deus. Então Josué disse, vamos fazer. Josué chamou o sacerdote. Sacerdote, vem aqui. Vocês vão carregar essa arca no ombro.
e vocês vão levar ela e vão atravessar o Rio Jordão. O sacerdote, mas peraí, como é que vai se afogar todo mundo? A água, o rio está transbordando, está muito cheio. Vamos obedecer o Senhor. Vocês só me obedecem que eu estou obedecendo o Senhor. Porque o Senhor falou que quando pede vocês tocar naquela água, o rio vai secar. Aí o sacerdote, puxa, Josué, mas o rio está muito cheio, nunca encheu tanto esse ano. E aí o filho pergunta, pai, mas e aí, como é que foi? Conta logo. Calma, menino. O sacerdote também estava com um problema, estava com dúvida. Você às vezes não tem dúvida? Tem. Então, é normal ter dúvida, mas no meio da dúvida, a gente tem que obedecer ao Senhor, na verdade. Mas conte aí, conte aí. Aí, então, Josué reuniu todo mundo e aí eles começaram a andar lá. E aí, quando todo mundo veio andando para a beira do rio, tá vendo aquele lugar ali? Eles chegaram ali, ó, onde está aquelas águas. Aí os meninos se levantaram e viram, então eles chegaram ali, e os sacerdotes ficaram ainda esperando, né, Josué chegar, porque eles chegaram com a arca, mas estavam, assim, receosos de botar o pé. E aí Josué falou assim, pode colocar o pé, que Deus falou que a água vai parar. Os sacerdotes ficaram suando, e se não parar, e se não parar? Josué disse, pode ir, porque vai parar. Aí o sacerdote levantou o pé assim e colocou o pé na água. Quando ele colocou devagarzinho, quando ele colocou o pé na água, aí o filho disse, o que aconteceu? Peraí que eu vou ali e já volto. Não, pai, volta aqui para contar essa história, pai, volta aqui. Não, eu conto depois, espera aí. Não, pai, conta, por favor, pai, agarrou o pai. Não, pai, senta aqui, você não vai sair daqui enquanto não contar essa história. O que aconteceu quando ele botou o pé na água? Aí o pai perguntou, o que você acha que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu? Pai, eu não sei, o que acha que aconteceu? Eu acho que a água parou. Mas por que você acha que a água parou? Porque foi Deus que falou, a filha falou. Isso mesmo, filho, foi Deus que falou. Se Deus falou que vai acontecer, porque vai acontecer. Você imagina só a expectativa no coração dessa criança, andando pelo caminho e aproveitando essa oportunidade? Aí o pai fala, o pé do sacerdote tocou na água, as águas de repente começaram a se movimentar, e de repente a água que vinha descendo parou de descer, e a água que estava descendo foi embora, e todo o povo atravessou a seco. E pai, quanto tempo levou para eles atravessarem? Em torno de 1 hora e 1h30, porque eram 12 milhões de pessoas, era muita gente. Pai, mas sim, aí atravessou o povo, aí tá. E aí, por que são essas pedras aqui? O que tem a ver essas pedras? Tá bom, estamos falando por que são essas pedras. Por que vocês acham que são essas pedras? Eu não sei, pai, conta aí, eu quero saber. E você sabe de onde são essas pedras? O filho disse, eu não sei de onde são essas pedras. Essas pedras aqui, elas foram tiradas do fundo desse rio. Tá. Então, quando o pessoal saiu, o que aconteceu? Aí Josué disse, olha, cada um das tribos, vocês que se tribo são a de Benjamim, tá? Então, a tribo de Benjamim foi o seu avô, bisavô, tal, fulano e tal, pegou uma pedra dessa e levou e botou aqui para cima. Tá vendo essa pedra aqui? Ó? Essa pedra aqui é do seu avô. Meu avô trouxe essa pedra para cá. Nossa, pai, que legal. E estava seco o rio. Pai, que legal. Deus fez tudo isso, Não, e Deus fez muitas outras coisas, mas eu vou contar depois como foi, mas vamos pescar. Depois, outro dia, eu conto para vocês. Você imagina a expectativa no coração de uma criança, sabendo um valor. Então, está aqui, assentado na tua casa, andando pelo caminho, querido, não perde a oportunidade. Tem um estudo que fala que criança, até os 7 anos, faz mais de 5.000 perguntas. Até os 7 anos, faz mais de 5.000 perguntas. Principalmente aos pais. A maioria das perguntas são repetidas. Não quer dizer que são 5.000 perguntas diferentes. Mas são 5.000 oportunidades que você e eu temos de ensinar um valor e um princípio. É isso que está falando aqui para os nossos filhos. Por isso que nós temos com Deus ajudar os nossos filhos no processo de descobrir o propósito dele aqui. É nós com Deus e abençoando nossos filhos com Deus para que nós entendamos o propósito. Então faz isso como andando pelo caminho ao deitá-los. Sabe, lê uma história, conta uma história, gasta um tempo com o teu filho. Eu não sei história, cria, te vira. Hoje eu tinha uma Bíblia que chamava, uma Bíblia até católica, que tinha assim, 365 histórias. Eu lia todo dia uma história, ou quando não era eu, era minha esposa, com nossos filhos. Todo dia eu lia uma história. Eu não lia assim, então Jesus foi ali, eu não lia, não. Eu lia ele explicando, eu lia fazendo as vozes dos personagens. Então Moisés foi naquele lugar e de repente, o fogo começou a queimar uma... Eu fazia assim. Meus filhos amavam essas histórias. E cada vez que eles amavam essa história, a história entra lá. A história está lá no coração. É por isso que meu filho Caio, quando ele entrou na universidade, ele saiu do caminho do Senhor, né?
decisão própria, pessoal, sabendo todas as coisas, mas está lá, irmãos. Está tudo lá. Os valores, por exemplo, está tudo lá. Essa coisa vai explodir como um vulcão. Porque instrui a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velha, não se desviará dele. Então, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, escreva, põe placa, escreva no umbral da tua casa. Essa casa é uma casa abençoada, bem-vindos em nome de Jesus. Põe Jesus em todo canto. Também não põe face na tua esposa, não vai gostar. Você faz negócio bonitinho, chama atenção das coisas bonitinhas, sabe? Escreve nos umbrais da casa, das vossas portas, para que se multipliquem os dias de os dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor soberanamente prometeu dar a vocês. Você vê, então, queridos, é nossa responsabilidade, juntamente com o Senhor, fazer isso. Eu queria te mostrar esse vídeo aqui, de novo, porque é mais ou menos isso aqui que nós temos que fazer. Então, presta atenção aí. Tem áudio do meu computador lá? Tem que ter, né? Liberou aí? Vai sair no meu computador. Tem áudio aí? Não, tem não. Tem que liberar meu áudio, eu acho. Só um momentinho. Cara. Pai, acorda! Vai! Seu filho acordou. Mas antes do sol nascer, ele é seu filho. Vamos, pai, anda! Você disse que eu ia patrulhar com você hoje. E hoje já começou. Você prometeu. Acordou? Vamos nessa! O que primeiro? Dar ordens pra caçada? Perseguir intrusos malignos? Pai, tá indo pro lado errado. Pai, eu não posso subir aqui. Olhe, Simba. Tudo que o sol toca é o nosso reino. Você governa tudo isso? Sim. Mas o tempo de um rei governar nasce e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr no meu reinado e nascerá no seu novo reino. Tudo isso pertencerá a mim? Não pertencerá a ninguém, mas será seu dever proteger. Uma grande responsabilidade. Tudo isso que o sol toca. Aquelas árvores, e o olho d'água, e aquela montanha, e aquele lugar escuro lá. Você jamais deve andar, Simba. Mas um rei não pode ir aonde quiser? Quer qualquer coisa? Filho, enquanto os outros só querem ter, o verdadeiro rei se preocupa em oferecer. Legal, né? Alô. Então, esse vídeo expressa um pai que está ensinando o filho exatamente sobre o propósito. Esse rei leão, né? O leãozinho acabou de nascer e o pai está dizendo: filho, um dia eu vou deixar de ser rei e você vai deixar de ser rei. Então você nasceu com um propósito. O propósito seu é reinar sobre esse lugar aqui, mas você não vai fazer o que você quer. Você tem responsabilidades. Então, o propósito nosso nessa terra é o mesmo propósito, é um propósito com responsabilidade. E nós precisamos entender isso o tempo todo, sobre a nossa responsabilidade como filhos e servos do Senhor, né? Nós precisamos entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque vamos ter responsabilidades com o Senhor aqui. E esse versículo, esse que eu queria falar aqui,
rapidinho para nós terminarmos, Jesus denunciou diretamente, pela primeira vez, o objetivo de Satanás. O objetivo de Satanás sempre foi roubar, matar e destruir. E nós vamos, na próxima live que nós tivermos, nós vamos falar mais sobre isso aqui, né? Porque o diabo tentou destruir Jesus desde o seu nascimento, porque ele sabia que ele seria relevante na sociedade. Eu quero que você saiba, você que está me ouvindo, pai, filhos e todos, né? Que Deus espera que você seja relevante na sociedade. Deus não criou você para ser uma desgraça. Deus não criou você para ser uma maldição, nem para você viver uma vida triste aqui. Você vai passar por situações difíceis, é claro, todos nós passamos, né? Mas Deus quer que criou você para você viver uma vida confiando nele, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas. E Satanás sabia que Jesus ia ter uma vida relevante. E Satanás, ele sabe que Deus criou você, cada ser humano, para viver uma vida relevante. Mas Satanás não conseguiu. Então, ele tentou matar Jesus quando Jesus era criança. Porque nem Satanás não entendia o que ia acontecer muito bem. Mas ele sabia que de alguma forma o anjo foi lá e que Jesus tinha alguma promessa, mas ele não tinha noção do que era, né? Então ele não conseguiu matar Jesus quando criança, então ele tentou destruir a identidade e o destino de Jesus. Naqueles 40 dias que ele passou lá no deserto. Satanás tentou destruir a identidade de Jesus ali. Ele tentou dizer: Jesus, se você realmente acha que você é importante para Deus, se você acha que realmente você é filho de Deus, então, né, te atira daqui e te joga ali, Deus vai te proteger e não vai deixar que nada te aconteça. E Jesus revelou quem ele era, né? Ele não era uma pessoa comum, não ia ceder às tentações de Satanás, né? E aí Satanás tenta de novo, né? Se ele quisesse transformar aquelas pedras em pães, se ele ajoelhado adorasse, e aí nada aconteceu. Então ele tentou destruir de todas as formas a identidade de Jesus quando ele começou o ministério dele. Porque Satanás, ele não tinha noção da relevância que Jesus ia ser. Mas ele conhecia todas as profecias da Bíblia. Eu vou passar uns 5 minutinhos mais do tempo, tá, irmão? Ele conhecia todas as profecias da Bíblia em relação a Jesus. Ele sabia que Jesus, a promessa para Jesus, sabia que ia nascer de uma virgem, nasceu de uma virgem. Satanás sabia que Jesus tinha nascido de uma virgem, que ia nascer em Belém, ele sabia disso também. Ele sabia que Jesus ia ser relevante na sociedade, sabia isso também, que ele ia trazer palavra ao quebrantado, ele ia trazer justiça. Então, na mente de Satanás, porque ele não é onisciente, nem sabe o que está acontecendo na mente de Deus, ele pensava que talvez que Jesus ia ser como os outros reis e profetas e juízes que vieram e fizeram o povo de Israel se libertar de um conquistador, e aí morreram e o povo de Israel voltou de novo ao pecado. Talvez ele pensou que Jesus ia ser esse, ele não teve noção da relevância de Jesus. Então ele pensou que se ele matasse Jesus na cruz, acabou o plano. Mas como ele não conhece a mente de Deus, não conhece os planos profundos e íntimos de Deus, ele se deu mal. Porque matar Jesus morrer na cruz, era parte crucial do plano de Deus. Porque foi ali na cruz do Calvário que Jesus se deu como parte do propósito dele de vida nessa terra, para o seu destino ser Salvador e Senhor de todos nós. Então, a morte de Jesus, que Satanás talvez tenha celebrado, pensando que ele tinha destruído o plano de Deus, a morte de Jesus ali foi o final, foi assim, o começo de algo grandioso que Deus estava fazendo para salvar toda a humanidade. E é isso que nós temos que entender, queridos. Nós, igual como Jesus, temos um propósito aqui. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. E ele vai fazer de tudo que ele puder, né? Tudo que ele puder para destruir a sua identidade. Porque se ele consegue destruir o seu propósito aqui, se ele consegue confundir o seu destino aqui, se ele consegue trazer mentira e enganar você aqui, ele vai destruir
a sua identidade. Destruindo a sua identidade, você não tem relevância nenhuma. Sua vida é como um saco vazio, não tem valor nenhum. Aí você vai ficar sem forma e vazio. Porque se você deixar Satanás reinar sobre a sua vida, lhe enganar com valores de mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele veio para roubar, para destruir, para matar. Ele não veio para trazer vida. Então, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mais detalhadamente, porque é importante que você entenda isso. Mas eu quero que você entenda que assim como Jesus veio da eternidade, teve um propósito aqui, sabendo quem ele era e o propósito dele aqui, e teve um destino na eternidade, tem um destino na eternidade, eu e você também. Nós fomos pensados por Deus antes da eternidade. Nós sabemos que nós somos aqui. Quando nós sabemos que nós somos aqui, quando nós sabemos o propósito de Deus tem para nós aqui, nós também vamos ser relevantes nessa terra e nós vamos ter um destino, porque nosso destino é a eternidade. Nós começamos na eternidade e vamos terminar na eternidade. Agora você pode escolher ir para a eternidade sem Deus ou com Deus. Ir para a eternidade tendo feito o propósito, vivido o propósito e a identidade de Deus para você aqui ou não. É você quem escolhe sobre isso. Porque Deus tem dado para nós a oportunidade de ouvirmos a palavra, de ouvirmos conhecimento, mas é você quem toma a decisão. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus por esse tempo. E se você tiver, eu não recebi nenhuma pergunta ainda, né? Se você tiver pergunta, acho que a Evandro colocou ontem aí o nosso e-mail, né? E-mail não, o nosso contato. Mas eu vou botar bem aqui rapidinho. Você pode anotar aí, vou deixar aqui na tela aqui, o número do nosso telefone e vamos já orar. 00 mais 55. É isso mesmo, mais 5592-99362-7419. Esse aí é o nosso WhatsApp, né? Se você quiser fazer alguma pergunta e a gente puder responder, a gente vai responder, tá bom? Mas vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Eu espero que esse tenha sido um tempo que você possa meditar e não deixe que o diabo roube essas palavras do teu coração. Não acho que é tarde para voltar para os propósitos de Deus, não é tarde. Não ache que é difícil demais, porque não é difícil demais. É relacionamento com Deus. Tudo tem a ver com relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar então. Em nome de Jesus. Lu, a Lu está ouvindo ali? Lu, faz uma oração agradecendo a Deus. Libera o microfone da Lu, por favor. Uma oração agradecendo a Deus. Estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Estamos. Então tá, vou orar. Senhor, obrigada por esse tempo. Obrigada porque, como diz a sua palavra, é por Ele, para Ele, por causa dEle, todas as coisas. Nós começamos nossa vida na eternidade em Ti e nós seguimos para a eternidade contigo, Senhor. Mas nós queremos também viver os propósitos e aquilo que o Senhor planejou para nós aqui. Fomos preparados de antemão para que fizéssemos as boas obras, as quais Tu pensaste a nosso respeito, nos dando habilidade, nos dando dons, e dons que o Senhor jamais revoga. O dom que o Senhor dá permanece, está nas nossas mãos usá-lo para a sua glória ou não, Senhor. E nós, teus filhos, escolhemos de todo o coração usar os dons e os talentos que tu tens nos dado para glória e honra do seu nome. Amém, e também queremos fazer parte e ajudar nossos filhos a conquistar aquilo que o Senhor deu a eles por herança. Abençoa cada família, cada criança nesse dia, Senhor. Te agradecemos por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, Deus abençoe e fica na paz de Deus, hein? Se quiser visitar a gente aqui também pode. Abraço. Amanhã vai ser o mesmo horário? Eu creio que sim. Sim, é o mesmo horário. Mas pode ver com o pastor
E de repente ele pode, não sei, se precisar de mudar, nós estamos livres. Nós estamos aqui, como eu falei antes, nós estamos aqui para servir, né? Então, o pastor pode decidir junto com vocês. E nós estamos prontos para qualquer momento. Qualquer momento, o pastor dizer meia-noite, eu estou meia-noite pronto, não importa. 10 horas, então. Amanhã, 10 horas. Fala com o pastor, comunica com o pastor, vamos comunicar com ele, aí ele vai... Deixa o pastor cuidar das coisas dele. Bota reto. É porque eu não sei como é que é, né? Você sabe que o servo aqui tem só que se limitar ao professor lá. Mas eu vou falar com o pastor. 10 horas é melhor horário para você? Amanhã uma parte da igreja volta a trabalhar, né? Tá. Tá marcado o retorno para a fábrica, né? Foi o responsável da linha já ligou avisando que amanhã está confirmado o retorno, né? Há a possibilidade de ser estendida, mas a princípio uma parte da turma que está descansando hoje volta amanhã, né? Ao trabalho, né? Aí eu que estou acompanhando você, se for 10 horas, Porque se for preciso, até eu posso dar 10 horas, a gente pode estudar junto 10 horas o resto, entendeu? Não importa, eu posso fazer isso. Para mim, eu tô aqui para servir. Quanto mais eu servir, eu me sinto melhor ainda. Tá bom? Então, eu vou ver com o pastor, ele disse que para a maioria das pessoas, a gente pode fazer 10 horas, eu faço com você sem problema. Pode ser? Combinado. Perfeito. Quem mais pessoas puder 10 horas, mas eu vou falar com ele para não tomar uma decisão assim sem... O reverendo está aqui para endossar a decisão. Não, mas quando é pro bem do rebanho dele, falar, ó. Mas nós estamos aí junto nesse negócio. Tá bom, querido? Ok, então. Deus abençoe. Um abraço. Um abração para vocês. É muito bom ver vocês, mesmo de longe, assim, mesmo nesse... Mas é bom ver vocês. Olha aí. Minha irmã, Deus abençoe, tá? Fica na paz de Deus. Tá, amém. Deus abençoe. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Mando sim. Tá? Tchau. E vamos ver se a gente se vê antes de sábado, porque